Olá, alunos, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem aí. O assunto da nossa aula hoje é a formação das 13 colônias. Então, nós vamos entender como que se deu a colonização lá na América do Norte e vamos ver toda a colonização da América do Norte até a independência dessas 13 colônias. E o que aconteceu depois da independência. Então, nós vamos fazer um caminho todo aí para a gente entender essa colonização das 13 colônias. A ocupação inglesa na América do Norte, então essas 13 colônias eram de quem esse território? Da Inglaterra, certo? Se deu a partir do século XVII. Por quais motivos? Conflitos entre protestantes e católicos na Europa. Então, os católicos vão começar a perseguir quem? Os protestantes, essas novas religiões que surgiram. Dentro da Inglaterra? Não, porque a Inglaterra, a religião da Inglaterra é o anglicanismo, protestante. Mas nas outras localidades, principalmente na França. Então, o que os ingleses davam como saída para esses protestantes que estão sendo perseguidos na França? Vão para minhas 13 colônias. Né? Então, traz esses colonos para colonizar essa região. Camponeses sem terra e sem trabalho devido ao cercamento dos campos, porque na Inglaterra há um cercamento dos campos, então os camponeses são expulsos dessas terras e são dadas essas terras para os burgueses. E eles vão para a cidade. Não tem trabalho para todo mundo, que começa uma indústria, né? Industrialização. Não tem trabalho para todo mundo, então a saída era pegar um naviozinho bonitinho lá na Inglaterra, atravessar o Oceano Atlântico e vamos para as 13 colônias, né? Que lá a gente vai ter alguma coisa lá. E também o quê? Os espanhóis, né? Que vão o quê? Tentar tomar essas terras dos ingleses. E aí os ingleses, não, essas colônias são minhas, não é? Então, vai incentivar aí essa colonização. Aqui tem uma foto dos colonos para vocês entenderem por que eu coloquei essa foto. Vocês estão entendendo? Ó, tem mulheres, crianças, homens, ó, bebezinhos de colo, jovens. Então, quando os colonos vinham para essas 13 colônias, eles sabiam que eles não iam voltar mais para a Europa. E que nessas 13 colônias, nessa região, seria um novo lar. Então, a ideia era o quê? Morar nesta localidade, não só explorar também, mas morar ali e fazer ali a sua vida, porque eles sabiam que não iam voltar para a Europa. Aliás, eles comemoram, isso é um feriado nacional dentro dos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças, né? Aqui, ó, essa figura aqui é do indígena. E o que é o Dia de Ação de Graças? O dia que eles agradecem a Deus, com a ajuda dos indígenas, eles conseguiram chegar e se estabelecer nessa terra. Aí, qual é a ideia? Eles fazem um almoço para os indígenas. Claro que depois o que eles fizeram com os indígenas? Mataram todo mundo, né? A maioria. Tanto que a gente tem ideia na cabeça da gente que na América do Norte não tem indígena. O primeiro povoado foi fundado em 1607, povoado de Jamestown, formou a primeira colônia inglesa na América do Norte, a Virgínia. A partir de 1620, protestantes e alguns católicos migraram então para esse novo mundo. Até o século XVIII existiam 13 colônias independentes entre si, então comercializavam entre si. E também o quê? Subordinado à metrópole inglesa, mas os ingleses estabeleceram a ideia do pacto colonial, sim, metrópole, colônias. Quem incentivava esses colônios era a metrópole para colonizar aí essa região, mas não é a ideia do pacto colonial como os portugueses e espanhóis adotaram dentro do resto da América, né? Portugueses, espanhóis e franceses. É um pacto colonial mais afrouxado, né? Por quê? Porque os colonos chegavam nessas terras, eles tinham que se virar. A Inglaterra só falava, vai, pode ir, tá liberado. Mas quando chegava lá, quem se virava eram os colonos. E a Inglaterra não estava muito preocupada com isso não. Por quê? Porque a Inglaterra estava tomando posse dos territórios de Portugal. Para a Inglaterra, é muito mais rentável o quê? Fazer Portugal e Espanha se tornar dependente dela, né? Vendendo seus produtos para esses países, deixando esses países usar até os seus navios, né? Porque Portugal e Espanha vai comprando tanta coisa que vai se empobrecendo, apesar de tanto dinheiro que eles exploraram, tantas coisas que eles exploraram na América. Era muito mais rentável para a Inglaterra isso, certo? Então, o que acontece? Esses colonos, eles ficaram, sim, subordinados à Inglaterra, às leis, algumas leis, a Inglaterra mandava, sim, evidente, mas não era, ou seja, essa ideia do pacto colonial
forte como a gente tem da Espanha, Portugal e França. Importante, né, e aí frisando, os colonos tinham como intenção construir um novo lar nas colônias fundadas, porque a ideia de que não iam voltar mais. E por isso, eles também se diferenciaram na colonização. Você tem as colônias do Centro-Norte, que são colônias de povoamento. Então, essas colônias do Centro-Norte foram colônias que já tinham uma ideia de quê? Da industrialização trazida da Inglaterra. Né? Que ideia é essa? Pequenas propriedades de terra, incentivar o quê? A industrialização dentro da colônia, industrialização do quê? Do rum e do tecido. Esses colonos vendiam o rum e o tecido tanto para as colônias do sul quanto para o resto da América, por exemplo, para o Brasil eles vendiam, né, que era a colônia de Portugal. E você tem as colônias do sul, que eram colônias mercantilistas, que a gente tem mais ou menos uma ideia do que seja, que são as grandes propriedades de terra, produção de um só produto, com o trabalho de mão de obra escrava, mas mesmo sendo essas colônias do sul, como um exemplo claro da colonização do tipo que aconteceu aqui no Brasil, mas esses colonos do sul, eles tinham uma liberdade. Eles vendiam algodão para as colônias do norte, eles vendiam algodão para a Inglaterra, eles vendiam algodão para quem? Para a França. Então eles tinham uma liberdade dentro do pacto colonial. Açúcar para os colonos do norte produziu o quê? Produziu rum. Então eles tinham essa liberdade, tá? Aqui, ó, são as 13 colônias que eu fiquei de mostrar aí para vocês. E o resto dos Estados Unidos, então, como que surge esse país que a gente conhece hoje? Depois da independência das 13 colônias, os Estados Unidos da América vai incentivar esses colonos a saírem daqui para uma marcha para o oeste para tomar o resto do território, tá? Dando o quê? Dando terras, incentivos, então dava mudas, enxada, todas essas coisas para esses colonos. É os filmes de faroeste que a gente assiste, terminando de tomar a terra dos indígenas, tá? Com a ideia do divino manifesto, ou seja, era divino, era abençoado por Deus, esses colonos tomaram o resto do território. E também comprando alguns territórios, por exemplo, igual o Texas, né? Essa parte aqui de baixo, que foi comprado de quem? Do México, tá? A Arizona também, algumas partes aqui dessa parte oeste, aqui mais para oeste, também algumas foram compradas, tá bom? Bom, e aí eles ficaram, né, fazendo o seu comércio, estabelecendo um novo lar do século 17 até o quê? Até metade do século 18. O pacto colonial afrouxado, os ingleses não muito importando com aquelas 13 colônias, deixando os colonos lá se desenvolverem sozinhos. Chega na metade do século 18, o que a Inglaterra decide? Apertar o pacto colonial. Por quê? Quais os motivos? Primeiro, Guerra dos 7 Anos contra a França. A Inglaterra se envolveu numa guerra, né, com a França, ganhou a guerra, só que nós estamos falando do quê? Guerra. Então a Inglaterra gastou muito dinheiro com a guerra. E olhou lá para as 13 colônias e falou assim, opa, os colonos estão lá fazendo, ganhando dinheiro, se enriquecendo e não tem nada para nós, essas terras são nossas. Então vamos apertar o pacto colonial. Apertar como? Criando leis, as famosas leis intoleráveis, né? E aí, aumentando a fiscalização dentro das colônias. Por quê? Não dava para voltar a ideia do pacto colonial como a gente conhece. Mas, então eles olharam e falaram assim, então vamos começar a taxar impostos sobre os produtos que esses colonos mais usam. E eles vão ser obrigados a isso, porque a gente vai mandar o quê? Fiscal, tropa inglesa para dentro das 13 colônias, e se não fizer, vai ter retaliações, né? Vai ter popopô, certo? Quais são essas leis? Lei do Açúcar, 1764. Então, a partir desse momento, a partir dessa data, todo o açúcar que era exportado, né, todo o açúcar que era comercializado, tinha que ter o quê? No saco? Um carimbo da Inglaterra. Se não tivesse, era considerado contrabando. E contrabando era punido com pena capital. O que é pena capital? Ia para o meio da praça e enforcava a pessoa, certo? Então, as pessoas com medo de serem mortas, ia lá e comprava esse selo.
Depois, lei do selo. Todas as cartas, né, em 1765, todas as cartas que eram enviadas dentro das 13 colônias tinham que ter esse selo da Inglaterra. Por quê? Porque os acordos comerciais, né, eram feitos através de cartas. Por quê? Porque naquela época não tinha WhatsApp, né, gente? Hoje é simples, né? Se eu quero comprar uma coisa, eu entro no Instagram, vou lá, compro uma sandália, é tudo legal. Só que nessa época era tudo através de carta. Então, o selo tinha que ser da Inglaterra. Ah, se não tivesse, o correio não mandava carta. Então, era obrigada a ter, né? Depois, lei dos alojamentos. Essas leis do alojamento é o quê? A Inglaterra começou a cobrar quando você vai descarregar a mercadoria ou carregar a mercadoria no porto, ele fica num galpão, né? Guardado ali esperando. A Inglaterra começou a cobrar aluguel sobre o galpão porque dizia que aquelas terras eram inglesas. Né? Aí os colonos já estão muito grilados, porque é o tempo inteiro criando um tantão de lei. Né? Para o quê? Para arrecadar dinheiro. E aí a última lei, que foi considerada a lei intolerável, que vai dar todo o processo de revolta e rebelião e independência, é a lei do chá. 1773. O que são as famosas leis intoleráveis, né, que eles declararam isso, que causou até uma festa, a festa do chá de Boston, que a gente acha que é festa, né, mas não é festa. Foi um protesto, né, que os donos das cargas de chá ficaram muito grilados, porque aí chegou um papelzinho, um decreto, né, lá da Inglaterra, dizendo: a partir desse momento, o rei da Inglaterra e o parlamento determina que toda a carga de chá que será carregada para ser vendida tem que pagar imposto, tem que pagar uma taxa para o rei da Inglaterra. Os donos das cargas ficaram tão grilados com isso, tão grilados, que pegaram e jogaram o quê? A carga de chá todinha que estava nos navios já embarcadas no mar, em forma de protesto. A festa do chá de Boston. Isso aqui é um clássico na história americana. Eles estudam isso aqui como upa, tá? E aí o que acontece? Eles jogaram essa carga no mar e aí os colonos entenderam. Vamos começar um protesto. Vamos ver o que a gente pode fazer. Primeira saída. Lá em 1774, declararam essas leis intoleráveis e fizeram o quê? Um congresso. O primeiro congresso da Filadélfia. Então lá na Filadélfia, reuniram um grupo, né, dos colonos mais importantes, os mais, como se diz, os que estavam lutando contra essas leis, né, que estavam organizando os movimentos, entre eles Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, George Washington. Essas pessoas vão se reunir lá na Filadélfia, claro, com outras, eu só estou dizendo os nomes mais que a gente conhece, vão elaborar um documento com reivindicações. Inglaterra, são leis intoleráveis, chega, já tá bom, nós estamos cansados de impostos, tira pelo menos alguma lei, porque chega, nós trabalhamos, nós lutamos aqui mais de 150 anos sozinhos, agora vocês querem tomar o dinheiro da gente? Não é assim. Mandou para a Inglaterra, o que o rei da Inglaterra e o parlamento fez? Não atendeu nenhuma das reivindicações. Partiram então para um movimento armado, que começa aonde? Em 1775, né, na Batalha de Lexington, quando tropas inglesas tentaram destruir um depósito de armas. Por quê? Porque os colonos sabiam que iam enfrentar a Inglaterra. Então eles começaram a comprar armas e guardar os seus armamentos. E as tropas inglesas, vendo todo esse movimento que estava lá dentro das 13 colônias, vai atacar esse depósito de armas. Não consegue destruir esse depósito de armas e o que acontece? Com todo esse clima, vão fazer o quê? Conclamar um segundo congresso da Filadélfia em 1776 e declarar a independência dos Estados Unidos. 4 de julho de 1776, tanto que eles endeusam essa data que eles comemoram todos os filmes que a gente assiste, né? A gente sabe mais essa data da independência do que a nossa própria aqui, 7 de setembro de 1822. O que acontece? Eles declararam, né, como os Estados Unidos da América, essas 13 colônias. Aqui, nesse segundo congresso da Filadélfia, então a imagem para vocês, isso aqui, claro, é uma pintura, né? Você tem aí, para você entender
que não era só essas 3 pessoas que se reuniram, são vários colonos que se reuniram, que se enriqueceram dentro dessas 13 colônias. E o que acontece? A Inglaterra não aceitou essa declaração assim, né? Eles iam aceitar? Claro que não. Porque os ingleses pensavam assim, nós temos um dos melhores armamentos, nós temos a melhor armada do planeta, nós não vamos aceitar. Então o que eles fazem? Eles vão entrar numa guerra junto, né, com esses colonos. Essa guerra vai durar então de 1775 até 1781. Salvo 70 mil mortos, né, dentro das 13 colônias. E tiveram 2 etapas clássicas da guerra. As tropas estadunidenses lutaram sozinhas contra as tropas inglesas. Primeira etapa. Foi até 1778. Né? Os estadunidenses conseguiram armamentos, conseguiram mais a nível da Inglaterra? Jamais. Nunca. Mas mesmo assim eles foram lutando, até que o que acontece? Eles vão novamente se reunir, né, se agrupar e percebem que não vão conseguir vencer a guerra. Que os ingleses vão vencer a guerra e que eles vão ter que, ou seja, aceitar as leis intoleráveis, e aí a Inglaterra realmente ia apertar o cabo colonial. Então, o que esses colonos vão decidir? Vão atrás do inimigo clássico da Inglaterra pedir apoio. Manda Benjamin Franklin para a França pedir apoio para o rei francês, que ainda a França ainda é monarquia. E o que o rei da França faz? Ok, é contra a Inglaterra? Qualquer coisa vale, porque eles vão perder a guerra de 7 anos. Então o que a França fala? Não preocupa não, vamos mandar dinheiro e vamos mandar o quê? Tropas francesas treinadas para lutar com vocês. É a segunda etapa da guerra, 1778 a 1781. Ou seja, esses colonos vão receber ajuda financeira e militar da França, da Espanha e da Holanda contra a Inglaterra, porque está todo mundo lutando contra a Inglaterra, tá? E vão conseguir o quê? Vão conseguir expulsar, né, o exército inglês das 13 colônias. Em 19 de outubro de 1781, esse exército inglês foi derrotado em Yorktown, né? Mas a Inglaterra só vai reconhecer a independência das 13 colônias em 1783. Para isso, é interessante que depois, né, depois que passa a guerra, depois que eles se instituíram como país, aí lá no começo do século XX, o que acontece? Os Estados Unidos, em homenagem a essa ajuda que os franceses deram um presente para a França, construíram uma torre lá, a Torre Eiffel, né? Por causa desse apoio, e a França, retribuindo o presente, mandou construir uma estátua em Nova York, né? A Estátua da Liberdade. Ok, agora esses colonos entendem, somos um novo país, precisamos então de quê? De ter leis. Como que nós vamos ter leis dentro dessas 13 colônias para todos, né? Porque agora nós não vamos mais aceitar as leis da Inglaterra, porque isso acabou. Então eles vão sentar, escrever uma Constituição, por isso que ela é proclamada, não é ortogada, porque ela não é feita só por uma pessoa, é um conjunto, né, um parlamento que vai escrever, vai proclamar essa Constituição em 1787. Até hoje é essa Constituição que rege os Estados Unidos, viu? Claro que tem alguns parágrafos a mais, evidente, mas a Constituição dos Estados Unidos até hoje é essa, do dia 17 de setembro de 1787. Eles não fizeram nenhuma Constituição além dessa, diferente do Brasil, né? O Brasil já teve 5 Constituições, tá bom? Quais são os pontos fundamentais dessa Constituição? Tipo de Estado, República Federativa chefiada por um presidente. Primeiro presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, né? A ideia da cidadania. Cidadania para os cidadãos colonos brancos, tá? E a tripartição de poderes. Então, eles vão resgatar ideias iluministas. Aliás, essa Constituição tá em cima das ideias iluministas, tá? E aí, quais são essa repartição de poderes? Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Ideia iluminista de quem? De Montesquieu. Quando ele escreve o Espírito das Leis, ele diz para o governo ser mais, como se diz, real, ser para todos, seria interessante a divisão dos 3 poderes para que não ficasse na mão só de uma pessoa, tá? Só que nós temos contradições.
dentro dessa teoria e prática, né, na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Muito linda a Constituição, baseada nesses preceitos para os cidadãos, só que a Constituição dos Estados Unidos foi feita para quem? Para os homens adultos, brancos e com uma certa renda financeira. É só para essas pessoas que foram considerados cidadãos. Mas existiam outras pessoas dentro dos Estados Unidos que não foram contempladas com a Constituição. Os negros, porque continuou a escravidão negra, né, dentro dos Estados Unidos da América, tanto que eles depois, né, entraram em guerra, a Guerra de Secessão, né, as colônias do Sul brigam com as colônias do Norte sobre essa questão da escravidão. Abraham Lincoln vai sofrer aí dentro do seu governo essa questão da guerra, né? Você tem a discriminação indígena, os indígenas nem foram lembrados, tanto que depois incentivaram a marcha para o oeste, tomar o resto do território, tipo, que parecia que não tinha ninguém lá. E indígena dentro dos Estados Unidos hoje, né, é um povo massacrado, é um preconceito gigantesco sobre esses indígenas. Né? Nos filmes de faroeste mostra muito bem como os indígenas eram vistos, como pessoas extremamente ignorantes, que mereciam morrer mesmo. Então a ideia da cidadania não foi dada para os homens, para os indígenas, apesar de os indígenas terem ajudado, né, os colonos aí na outra época, mas aqui não houve nada de indígena. As mulheres, direitos feministas, nem foram lembradas, então não tiveram direitos políticos, tanto que depois as mulheres nos Estados Unidos vão se unir no movimento sufragista para o quê? No começo do início do século XX, para poder ter direitos políticos. Então elas vão para a rua, protestam, são chamadas de prostitutas, de vagabundas e etc, lutando pelos seus direitos políticos, porque a Constituição dos Estados Unidos não abriu para as mulheres. E essa contradição dos Estados Unidos ainda permanece muito, viu? Sobre a ideia do racismo negro, né? O negro, apesar de ter conseguido aí a libertação, né, do trabalho escravo, ainda há muito preconceito sobre essa ideia, né? Aí você tem, por exemplo, Martin Luther King, que lá na década de 60, lutando contra esse racismo dentro dos Estados Unidos, que ainda era dividido, por exemplo, bebedor para negro, bebedor para branco. Então você tinha muito isso, e ainda tem muito isso dentro dos Estados Unidos, tá? Os indígenas, que até hoje, né, por exemplo, demarcação de terras para os povos indígenas dentro dos Estados Unidos. Não há, gente. Tá? Por exemplo, dentro do Brasil você tem lugares demarcados para os indígenas. Lá nos Estados Unidos não tem. Eles não têm lugar, como se diz. Tá? E as mulheres ainda, que são vistas ainda, há muito preconceito sobre as mulheres dentro dos Estados Unidos, ok? Bom, as atividades dessa semana. No livro, páginas 703, 704, 705, 706, 710, 711 e 713. Por que esses tantos de páginas? Porque nós vimos 2 capítulos, tá? Esses são matéria de 2 capítulos, porque não tinha como eu quebrar o assunto, tá bom? Mas é para ser feito tudo no livro. Me mande fotos das tarefas feitas pelo WhatsApp. Qualquer dúvida que você tiver, pode me perguntar no WhatsApp que eu respondo. Colocar o nome lá no comentário para constar como chamada e dê clica lá no joinha, dê um like lá nessa aula para mim, tá bom? Para eu constar como chamada sua. No mais, tenha uma boa semana de muito amor, certo? E até mais!